Nas terras baixas dos Pampas, quando falamos em ILPF, predomina a produção de arroz. Veja agora na capacitação tecnológica da integração Lavoura, Pecuária, Floresta, como é o trabalho dos produtores. Olá pessoal, eu sou Jamir Luiz Silva da Silva. Nessa aula nós vamos abordar o tema dos sistemas integrados Lavoura Pecuária do bioma Pampa, mais voltado para as terras baixas, os sistemas em torno da cultura do arroz. E eu vou mostrar aqui por que a gente fala da cultura do arroz, da importância que ela tem. Nós já comentamos um pouco na aula anterior da questão da água, a questão da irrigação. Então nós vamos falar das tecnologias que se tem hoje para manejo daquela resteva, ou seja, daquela palhada que sobra da cultura do arroz, o manejo do solo, o manejo dos pastos, nessa integração. E aqui, novamente, aquela figura que já apareceu na aula anterior, de uma lavoura de arroz. Aqui é um modelo de lavoura de arroz, mas normalmente é nesse tipo. Nas condições mais dos planossolos, das terras mais baixas, mais ao sul do bioma Pampa, aí nós estamos, que tem uma declividade muito baixa, aqui nós estamos em torno de 5 a 6 metros acima do nível do mar, com declividade muito baixíssima do solo, então aí as taipas ou as marachas, elas ficam mais afastadas. Mas tem algumas situações do bioma que sobe um pouquinho a altitude, que tem um pouquinho de ondulação no terreno, que aí as marachas se aproximam um pouco mais, dificultando até o trabalho. Mas é trabalho de construção das marachas. Mas é um sistema que os produtores têm bastante utilizado. Alguns pontos importantes na integração para esses ambientes. Esses ambientes das terras baixas dentro do bioma Pampa, eles ocupam aproximadamente 6 milhões de hectares. Sendo que o arroz irrigado, ele utiliza em torno de 1.100.000, média dos últimos anos aí. A soja está com aproximadamente 600 mil hectares agora nesse ambiente das terras baixas, e o milho, pouca coisa, sorgo, pouca coisa. Mas basicamente o arroz e o milho. E aí dá um pousio nessa área. E durante o período do verão, alguns sistemas retornam à vegetação nativa, outros sistemas, o pessoal bota a pastagem de inverno na sucessão. É o que nós vamos mostrar aqui agora. Mas nós temos que discutir alguns pontos básicos antes, que é o que tem se conversado na integração para ser sustentável. A primeira coisa desse ambiente aqui é a drenagem. É um ambiente que tem dificuldade de drenar, tem muita facilidade para irrigar. E é por isso que o arroz está lá. E nós temos desses solos hidromórficos aqui, nesses planossolos, muitos deles têm silt. E eles têm uma camada, uma profundidade de 25, 30 centímetros, por incrível que pareça. Não são solos profundos. Claro que embaixo não é pedra, mas o lençol freático muitas vezes está na superfície. E tem uma camada de silt nessa profundidade aí, que faz com que torne impermeável para a água do arroz, que é bom para a cultura do arroz. Mas quando vai drenar para uma cultura de sequeiro, acaba tendo problema de equipamentos, problema de encharcamento do solo, o problema do desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é drenagem. E a gente costuma dizer, nesses ambientes, as tecnologias para irrigar a cultura do arroz são muitas, e de forma bastante eficiente e econômica. Mas muitas vezes os nossos produtores, os nossos lavoureiros acabam não drenando bem. Nós temos uma particularidade muito grande dentro do bioma, que é muito lavoureiro em sistema de arrendamento, ou os arrendatários. Tem mais de 70% que é arrendatário. Poucos são proprietários e produtores. Então, o arrendatário, ele arrenda uma área hoje, outra amanhã, e assim ele vai indo. Quanto à questão de drenagem, não é o problema. Mas quanto à questão calagem e fertilização, que são os outros dois pontos, sim. Muitas vezes há uma exploração em demasia da área, e acaba ficando o ambiente, o solo, degradado a cada ano que passa um cultivo ali. Calagem nesses ambientes é muito importante, gente, não do ponto de vista de corrigir pH. O pH desses solos, principalmente os solos arenosos, não são baixos, mas tem alguma coisa de alumínio, tem alguma coisa de manganês, alguma coisa de ferro. E aí o calcário vai ter que corrigir esse manganês, ferro, ou o alumínio em função do fósforo. Quando tem
esses elementos formam fosfato de alumínio e aí tu bota fósforo no solo, né, e não acaba não liberando para a cultura. Então é importante a calagem. E outro ponto da calagem, esses solos são muito pobres em cálcio e magnésio. Se eu vou pensar numa forrageira na sequência, eu vou pensar numa soja, eu preciso botar cálcio e magnésio. Na integração, a fertilização do solo deve ser melhorada com a fase da pastagem. Aqui estou colocando deve, uma coisa muito forte, mas é verdade. Hoje as pesquisas mostram que nós podemos melhorar na fase de pastagem, né, é a adubação do sistema. O adubo entra no sistema na fase de pastagem, para aproveitar o benefício do animal. E aí as culturas, na sequência, quando o ambiente está melhor, quando a fertilidade do solo está melhor, as culturas podem ser plantadas até sem adubo. Mas hoje os trabalhos têm mostrado, as pesquisas têm mostrado que nós trabalhar com 50% a 60% só da adubação na soja, no próprio arroz, no milho, na sequência de uma pastagem, isso é completamente viável. E reduz muito o custo do sistema. Olhar o sistema como um todo. Calagem, né, já comentei, adubação nitrogenada. Aqui em relação à estratégia de colocar ureia ou estratégia de colocar alguma adubação nitrogenada, principalmente em forrageiras, né, as forrageiras que estão no sistema ali, né, é quando a planta realmente está ali na terceira, quarta folha, né, são plantas novas. No caso do azevém, né, que é uma planta C3, é uma planta bastante frágil, né, é quando mais tem perfilhamento, é quando mais a planta vai se beneficiar desse sistema. Isso vale para sorgo, isso vale para milheto, isso vale para capim-sudão. Essas plantas deverão também, né, a primeira dose de adubação nitrogenada ser colocada ali na terceira, quarta folha. E isso a plantinha é bem pequenininha. E o tempo de sucessão e rotação. Aqui tem de tudo. Tem gente que planta arroz 2, 3, 4, 5 anos, muitos anos em cima. Tem gente que rotaciona arroz e soja, tem a soja entrando agora. Tem gente que faz arroz para um ano e arroz no terceiro ano. O que a pesquisa tem mostrado que é sustentável? O que os sistemas têm mostrado que são mais viáveis? É 1 ano de arroz e 3 ou 4 de pousio. Ou 2 anos de arroz, 4 ou 5 de pousio. Né? Por que o pousio? Pela aquela questão que nós já falamos, o arroz é uma cultura que é de ambiente alagado. Então o solo muda completamente ele fica reduzido, todos os nutrientes acabam, né, ficando em formas reduzidas. Quando eu seco esse solo, quando sai a cultura do arroz, aí eu tenho que dar uma oxigenada nesse solo, eu tenho que mineralizar esses nutrientes, e aí eu tenho que drenar. Né? E aí muda completamente a atividade microbiológica do solo, muda a atividade da matéria orgânica, por isso aquela questão da matéria orgânica. Nesses ambientes aqui não adianta só botar matéria orgânica. A palhada do arroz deixa a matéria orgânica, mas tem que ter atividade. Né? Tem que ter uma certa qualidade, uma relação CN que vai permitir uma boa decomposição. Senão não vai mineralizar, senão não vai liberar nutrientes. Né? Então o que se recomenda? 3 a 4 anos de pousio ou até mais de pousio. Aqui é só para mostrar para vocês alguns resultados de alguns sistemas já em uso pelos produtores. Né? Resultado do ponto de vista da produção animal e resultado de dias de pastejo nesses ambientes lá, em torno da lavoura de arroz. O pastejo na resteva de arroz, que é prática muito comum no Rio Grande do Sul, prática muito comum no bioma. Ou seja, colhe a cultura do arroz e bota os animais a comer aquela palha que sobra, vai rebrotar arroz vermelho, vai rebrotar o próprio arroz, vai rebrotar outras espécies, o capim-arroz, que é um invasor de arroz, vai daqui a pouco aparecer um papuã, que vai rebrotar naturalmente. Usar essa resteva tem alguma importância? Tem, claro que tem um volume de forragem acumulado, mas ela tem uma importância muito maior se for incorporado ao solo. É claro que depende do sistema que os animais estejam passando fome durante o inverno que vem na sequência, porque o arroz é colhido, né, ali em final de fevereiro, março, abril, e depois vem o inverno. Né? Então o pessoal normalmente utiliza esses animais na resteva no outono. Né? Então quando não tem nada para comer, ela ajuda. Mas a resteva vai produzir o quê? É ali uma produção de 45 a 65 kg peso vivo, né, que é o que aparece aqui na penúltima coluna, e um período de pastejo de 45 a 60 dias. É isso que nós temos da resteva. Agora, quando começa a melhorar, né, botar uma pastagem de inverno, mesmo com nível baixo de adubação, sem recuperar o solo, aí já passa para 180, 250 kg de peso vivo de ganho. Quando melhora, na terceira linha aqui, quando melhora, né, a qualidade da forragem de inverno, assim como trabalha com adubação melhor, aqui entrando com 90 de N, mais adubação de base e calagem, aí vai para 600 kg de produtividade. Então muda o sistema. Só que aí, nesse ambiente aqui, tem que funcionar muito bem a drenagem. Né? Nós vamos mostrar na sequência como é que faz. E aí passa para 130, 150 dias de pastejo. E quando pega com leguminosas, né, também no sistema, aí pode, né,
fica uma produção em torno de 650 quilos e chega a 120, 140 dias. O que acontece aqui? Pode melhorar a qualidade da forragem. Quando eu entro com trevo branco, eu entro com cornichão, a qualidade da forragem melhora. A azevém é uma excepcional forrageira, né? O azevém tem um teor, né, de nutriente bastante alto, um teor de proteína bastante alto. O que falta às vezes no azevém é um pouco de energia para balancear na dieta dos animais. Os trevos e o cornichão também são forrageiras excelentes. A vantagem do trevo e do cornichão nesses ambientes lá é que se o verão tiver alguma umidade ou o solo tiver alguma umidade no verão, o trevo branco passa produzindo. Tanto ele quanto o cornichão, ele passa acumulando um pouco de forragem. Não é muito, mas acumula 20 a 30% do que ele cresce ao longo do ano. E quando entra com água no verão, aí sim, quando irriga, aí nós vamos ali para, né, os 300 dias de pastejo e aí vão para 1.000 kg de peso vivo. Bom, aqui está o momento da colheita de arroz, né? Aqui é um sistema, mostrando uma forma de colheita, né? Aqui já é com máquina, com pneu, né? Essa lavoura tinha sido seca para colher, mas nota que não seca tudo, né? Até alguns anos atrás o arroz era colhido todo na água e ainda parte dos agricultores colhem na água, né? Por causa da questão do solo, para não, né, não danificar o solo, mas hoje tem já bastante tecnologias de secar a lavoura 12 dias, 15 dias antes e colher no seco. Mas o que acontece se colher no seco? Se pega uma chuva, está querendo colher ali em março, abril, às vezes atrasa um pouquinho a colheita para final de abril, que chove um pouco mais frequente, tu chove, tu fica 5, 6, 10 dias sem entrar. O pessoal não fica. O arroz está pronto e sem colher. Então acaba acontecendo isso aqui. Ó. Mas olha o que sobra aqui de palhada. Né? Essa palhada que sobra, o que tem que fazer com ela? Para mim pensar no sistema. Isso aqui que às vezes o pessoal, o lavoureiro, o pecuarista bota os animais em cima. Começa a palhada e o que rebrota, né? A resteva é o que rebrota. Mas isso aqui é o que fica. Olha aqui, ó. Alguns dias depois. Olha como é que fica o solo. Aqui já está começando a rebrotar alguma coisa. Olha o que ficou de forragem de qualidade aqui. Né? Aqui os animais já tinham passejado. Mas olha o que fica, olha como é que fica o ambiente. Aqui já muda um pouquinho quando bota uma colheitadeira com espalhador, né? Sem espalhador, né? Essa condição, quando bota com espalhador, espalha melhor aquela palha, né? Picador e espalhador, espalha melhor aquela palha ali em cima, né? Em relação a essa situação anterior aqui. Aqui fica a palha acumulada. Qual é a vantagem de botar um espalhador e um picador? É que favorece na decomposição a posteriori. Né? Se botar os animais em cima, também favorece um pouco os animais, mas principalmente favorece na decomposição dessa palhada depois. Então esse é o ambiente que fica. Isso aqui fica, gente, de 6 a 12 toneladas de matéria seca. Às vezes fica mais. Depende da lavoura, lavouras com produtividade acima de 12, 13 toneladas, está ficando ali 10, 12 toneladas de matéria seca. Né? O que faço com isso aqui? Os dados que a gente tem e a linha que a gente tem trabalhando um pouco mais, a gente tem recomendado incorporar isso ao solo. Hoje tem, né, produtores que têm colhido isso aqui para fazer fardo. Eles enfardam, que serve também para algum período de carência forrageira, né? Mas a qualidade é baixíssima, porque isso aqui é resíduo da cultura. Agora, qual é o modelo que nós vamos usar na sequência, né, a partir daquilo ali? Se eu quiser botar pecuária e botar soja, eu vou ter que drenar, vou ter que incorporar aquilo ali. Né? Se eu voltar arroz no ano seguinte, aí o que o pessoal faz? Também vai ter que incorporar aquilo. Plantio direto no arroz ainda os produtores não estão utilizando, apesar de ter vários resultados mostrando que é viável, né, com resultados muito bons, comparando plantio direto e plantio convencional. Agora não pode plantar em cima daquela palha, aquela palha tem que fazer alguma coisa. Para essas culturas do arroz, né, o modelo de rotação, o tempo da rotação, né, vai mudar de cada situação para situação. Então, um ano de arroz, um ano de pecuária, tem gente fazendo. Nós não temos recomendado, quando você vai botar arroz, né, ano após ano, usar só o inverno para botar azevém, porque tu bota um custo muito alto, tu não tem benefício quase nenhum do ponto de vista de pecuária. Tu incorpora uma palhada de melhor qualidade, só isso. Mas tu não tem, do ponto de vista de pecuária, resultado nenhum. Um azevém tu vai passar ali com 50, 60 dias, e tu tem um custo de colocar. O que alguns produtores fazem? Colocam com um avião, em cima daquela resteva que nós vimos ali atrás, né, que fica uma palhada total. Tem alguns que colocam azevém ali em cima, né, com avião, ou até, né, com máquina lanço, né, mas a produção é muito baixa. 2 anos de 2, tem gente já utilizando, com soja,
rotacionando com soja. É um modelo um pouquinho mais sustentável, mas ainda falta a presença do animal aqui, né? Então o que a gente tem batido é entrar com mais animais.